A paz do Senhor Jesus, convido você a pegar a sua Bíblia no livro do Salmo, de número 15, que nós meditarmos um pouco da palavra de Deus. Salmo de número 15, versículo 1 diz: Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no seu santo monte? Versículo 2: Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Palavra de Deus. Salmista Davi, já comentamos 14 salmos anteriores. Davi foi o escritor dessa primeira coletânea de livros que traz a autoria do nome Davi. Davi foi o homem que organizou o louvor em Israel. Podemos ver isso aí nas descrições no livro das Crônicas, capítulo 6, capítulo 10, o próprio livro, o livro dos Salmos. Nessa separação de livros, vai trazer os livros também de Asaf, os livros dos filhos de Corá. Todos eles eram os levitas que faziam parte da organização do louvor em Israel, separada por Davi, essa organização na adoração. O livro dos Salmos, livro 14, do Salmo 1 até o 14, traz alguns salmos como o Salmo de Lamento, Salmo de Penitência, Salmo imprecatório. São as classificações dos salmos. E agora Salmo 14 até o 14 termina um bloco do livro dos Salmos, a separação, essa características. Agora Davi ele chega aqui no Salmo de número 15. Davi salmodiando ao Senhor, ele diz: Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no seu santo monte? Davi ele faz uma pergunta. E essa pergunta, ela precisa ser respondida para aqueles que acreditam que verdadeiramente existe salvação, que podemos habitar no santo monte de Deus, que Deus ele tem preparado uma morada para aqueles que o servem, aquele que adora a Ele e crê que existe um lugar. Jesus, quando ressuscitou, a Bíblia diz que ele está assentado à destra do Pai no céu. Salmo de número 110 vai dizer: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus, quando ele subiu aos céus, João capítulo 14, diz que eu vou vos preparar lugar, e virei outra vez, e o levarei para mim mesmo. A salvação. Mateus capítulo 10, verso 28, diz que não tem mais aquele que mata o corpo e não pode mais fazer nada.
Antes temei aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar a alma no inferno. A esse eu digo, temei, Senhor Jesus. Então Davi ele começa o Salmo primeiro, dizendo: Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no seu santo monte? Essa pergunta foi também questionada. Lucas capítulo 10, verso 25 diz, a palavra do jovem rico, que chegou até Jesus e disse: E eis que se levantou um certo doutor da lei, e para experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um certo doutor da lei, experimentando Jesus, ele pergunta: O que farei para herdar a vida eterna? Jó capítulo 14, verso 10, ele diz, registra: O homem, porém, morre e se desfaz. Sim, rende o homem o espírito, onde está? Jó capítulo 10, 14, verso 10, Jó 14, 14 diz: Morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias da minha vida esperaria eu, até que viesse a minha mudança. Jó 14, verso 14. Salmista, Jó, Lucas 10, 25, onde surgem esses questionamentos a respeito do homem, como será a vida do homem, como será a partida após vida aqui na terra. Jó, o doutor da lei, o salmista, no Salmo de número 15, verso 1, quem habitará no seu santo monte. Mas esse salmo ele traz algumas descrições. Mas esse salmo também ele precisa ser interpretado de uma maneira correta, porque senão nós caímos na interpretação errônea de que a salvação pode se dar apenas por bons modos, por boas práticas. E não é, a salvação ela não é por mérito, não é por obra. Paulo, ele trata essa questão nas cartas aos Efésios. E aqui diz: Quem, Senhor, habitará na sua tenda, quem morará no seu santo monte? Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Esses questionamentos traz algumas respostas no livro de Lucas, capítulo 16, onde vai falar a parábola do rico e Lázaro. Depois você medita lá em Lucas 16, a partir do 22 a seguir. Nos traz essa resposta que o rico foi para o Hades e o mendigo foi para o seio de Abraão. Mas, prosseguindo aqui, depois você medita Lucas capítulo 16, 22, mas diz: aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos e reprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda. Ainda no livro de Jó, Deus lhe traz aqui um testemunho da vida de Jó, o homem a qual Deus ele se agrada, que é reto e pratica a justiça. Jó, capítulo 1, diz: E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava,
E levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Diz o Senhor a Satanás: notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia-se do mal? Ezequiel 14:14 também traz a descrição de 3 homens justos e temente a Deus, o qual Deus se agradava, que era Jó, Daniel e Noé. Esses 3 homens são os homens considerados justos diante de Deus. Deus o declarou que esses homens eram justos. Ainda que o homem ele não é possuidor de justiça própria, porque Isaías 66, verso 5 vai dizer que se a nossa justiça diante de Deus é comparada como trapo de imundícia, mas o próprio Deus ele dá testemunho de Jó, Daniel e Noé. Mas essas descrições do Salmo de número 15 não quer dizer que se o homem praticar essas obras ele será salvo. Não é isso que o salmista ele traz, mas o salmista ele traz uma descrição aqui de o estilo de vida do homem que é reto diante de Deus, o homem que teme a Deus, o homem que é salvo diante de Deus. Ele traz em si essas características, uma descrição. Se você é salvo, se o homem que é salvo, ele diante da sua vida na terra, ele traz em si essas características. Ele diz que aquele que anda irrepreensivelmente, não é irrepreensível, é sincero. O homem que não, diante Romanos vai dizer que Paulo escrevendo na carta aos Romanos vai dizer que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então a nossa vida ela se torna uma carta lida pelos homens, escrita por Deus e lida pelos homens. Um homem irrepreensível, que não tem de que se envergonhar, que não, quem olha para ele não vê falha, não vê nada de que o possa acusá-lo. Esse homem irrepreensível pratica a justiça, coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Versículo 5, finalizando, ele diz que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe preitas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Então não é uma descrição de que a salvação ela esteja garantida, mas é um estilo de vida daquele que é salvo, que serve a Deus. Ele traz em si essas descrições do Salmo de número 15. Nesse momento, quero orar com você, agradecendo ao Senhor por esta palavra, por essa reflexão, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, aqui está a Tua palavra, Deus. Senhor, falando conosco acerca daqueles que andam com o Senhor, Pai. Aquele que morará no Teu santo monte, no Teu tabernáculo, Deus. Não que a salvação ela seja por obra, por práticas, mas uma descrição daqueles que servem ao Senhor, que buscam a salvação, porque sabemos que a salvação ela é exclusivamente pela fé. A fé em Jesus, a fé no Filho de Deus, aquele que o Senhor enviou para morrer por nossos pecados na cruz do Calvário. Senhor amado, se nós somos salvos, se nós buscamos a salvação, nós procuraremos andar, Senhor, segundo essa descrição
do Salmo de número 15, Pai. Ó Senhor amado, nos ajude a ter uma vida íntegra, Senhor, diante do Senhor e diante do mundo, diante da sociedade, que nós possamos fazer a diferença, sendo luz da terra e sal do mundo, como o Senhor nos ensina nos evangelhos, Pai. Senhor, assim eu te peço, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se gostou desse vídeo, compartilha, dê um like e ajude-nos a propagar a palavra de Deus, que salva, que cura, liberta e há um propósito pela qual está sendo enviada. Deus abençoe.